E aí? Hoje a gente vai descompactar uma das ferramentas mentais mais impressionantes já criadas. Pensa num verdadeiro sistema operacional para entender a realidade. Parece uma coisa de outro mundo? Garanto que é mais simples do que parece. Vamos lá. Pensa só por um instante em tudo que existe ao nosso redor. São objetos, cores, sons, ações, lugares. É literalmente uma avalanche de informação o tempo todo. Como é que a nossa mente consegue pegar esse caos e transformar em pensamentos organizados, em frases que fazem sentido? Como a gente descreve uma coisa com precisão? Pois é, essa angústia não é nova. Há mais de 2 milênios, lá na Grécia Antiga, o filósofo Aristóteles olhou para essa mesma confusão e bolou uma solução simplesmente genial. Um método para classificar, bem, basicamente tudo. E o nome dessa solução? Categorias. Pensa nelas como uma espécie de chave mestra que serve para organizar não só a linguagem, mas o nosso próprio pensamento. É a ferramenta para botar ordem na bagunça e trazer clareza para as nossas ideias. A ideia central é de uma simplicidade que chega a ser uau! Aristóteles basicamente disse que tudo, mas tudo mesmo, que a gente possa afirmar sobre qualquer coisa que existe, se encaixa perfeitamente em 10 caixas conceituais. É como se ele tivesse criado o sistema de arquivos definitivo para a própria realidade. E aqui estão elas, as 10 categorias, com exemplos do próprio Aristóteles. Mas calma, não precisa pirar e decorar essa lista. O pulo do gato, o segredo de tudo, é entender a divisão fundamental que ele fez. A primeira categoria, a substância, contra todas as outras 9. É aí que a mágica acontece. Vamos começar pela mais importante de todas, a estrela do show, a substância. Ela responde à pergunta mais básica que a gente faz sobre qualquer coisa no mundo. O que é isso? É a identidade, a essência fundamental daquilo. O Aristóteles chamou isso de substância primeira. Pensa na coisa concreta, individual. Este homem específico, aquele cavalo ali. A substância não é uma característica de algo, ela é o algo. Quer ver? A qualidade azul precisa de uma caneta para existir, certo? Mas a caneta, ela existe por si só. Ela é a substância. E a lógica dele é irrefutável. Se essas coisas individuais não existissem, não haveria nada para a gente poder descrever. Pensa bem, não existe brancura flutuando sozinha no universo. Existe algo que é branco. A substância é o alicerce de todo o resto. Beleza. Então, se a primeira categoria é a coisa em si, o que são as outras 9? Aristóteles deu um nome para esse grupo todo: acidentes. E não tem nada a ver com trânsito. Aqui, acidente é tudo aquilo que a gente pode dizer sobre uma substância. São as suas propriedades, características e contextos. Então, para ficar bem claro, a substância é o que a coisa é. Os acidentes são o que a gente diz sobre ela. A substância se garante sozinha. Já os acidentes, como a cor, a altura, o lugar onde algo está, eles precisam da substância para poder existir. Um é o pilar e os outros são tudo que se apoia nele. E para facilitar ainda mais a nossa vida, dá para a gente agrupar esses 9 acidentes em 3 bloquinhos. Tem os que descrevem a coisa em si, tipo o tamanho ou a cor. Tem aqueles que dão o contexto, tipo onde e quando aquilo acontece. E, por fim, os que falam sobre a ação. O que a coisa faz, o que fazem com ela e o que ela tem. Tá, muito legal essa filosofia antiga. Mas e daí? O que isso tem a ver com a vida hoje, especialmente na hora de estudar? Olha, tem tudo a ver. Porque esse sistema não é só poeira de biblioteca. Ele é tipo o código-fonte por trás de como a gente organiza o conhecimento em várias matérias que estão aí no dia a dia. A gente usa essa lógica o tempo todo sem nem perceber. Primeiro exemplo, aula de português. O substantivo, que dá nome à coisa, é a nossa substância. E o adjetivo, que dá uma qualidade para essa coisa, é um acidente. A estrutura da nossa língua é puro Aristóteles. Mas não para por aí, não. Vamos para biologia. Quando a gente classifica um ser vivo, a espécie dele é a substância. E todas as suas características, a cor da pelagem, o tamanho, o habitat, são os acidentes. É exatamente a mesma estrutura de pensamento. Agora se prepara, porque o exemplo final é talvez o mais impressionante. Sabe a programação orientada a objetos que faz os apps e jogos funcionarem? Nela, um objeto de código é a substância, e as propriedades desse objeto, cor, posição na tela, tamanho, são os acidentes. É isso mesmo. A lógica de um filósofo de mais de 2.000 anos atrás está rodando no seu celular agora. No fundo,
O mais importante é entender o seguinte: aprender sobre as categorias é como instalar um upgrade no cérebro. É uma ferramenta que treina a nossa mente para pensar com mais clareza para quebrar qualquer assunto ou problema em partes menores e mais lógicas. Ajuda a gente a escrever melhor, a argumentar melhor e, no fim das contas, a entender qualquer matéria de um jeito muito mais profundo. Para fechar, fica aqui uma provocação. O sistema do Aristóteles foi pensado para um mundo físico, palpável. Mas e se ele vivesse hoje, no nosso mundo de dados, de redes sociais, de avatares? Que categorias ele criaria? O que seria a substância de um post ou de um perfil digital? E os seus acidentes? A ferramenta pode ser antiga, mas as perguntas que ela nos ajuda a fazer são totalmente do nosso tempo.